E aí, meu amigo, tudo certo? Beleza? Na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre bioquímica. Lembra que a bioquímica é a parte da biologia que estuda os componentes químicos que formam as células. Nós já tivemos uma aula sobre introdução à bioquímica e sobre propriedades da água, onde nós falamos aí sobre as características químicas que fazem com que a água seja essa molécula tão importante. Mas lembra que a bioquímica, ela divide os elementos químicos que formam as células em dois grupos. Os compostos orgânicos, que são esses daqui, os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos, e os compostos inorgânicos, que são aqueles compostos que não têm carbono na sua constituição, que são água, e a aula de hoje nós vamos falar sobre um outro composto inorgânico, que são os sais minerais, de extrema importância também para o funcionamento do organismo. Muito bem, né? Os sais minerais, eles são substâncias que podem ser encontrados de forma iônica na maioria das vezes, ou seja, eles têm cargas elétricas livres, o que faz com que muitos sais minerais consigam se dissolver em água, se misturar com a água e ser transportados pelo organismo, certo? Bem, e nós vamos falar sobre os principais sais minerais. É lógico que existem vários exemplos de sais minerais, e o que nós vamos falar são esses daqui, que estão aqui na tabela periódica, que é o sódio, o magnésio, o potássio, o cálcio, o manganês, o ferro, o cobre, o cobalto, o zinco, o potássio, o enxofre, cloro, flúor e iodo. Beleza? Esses são os mais importantes, que são mais cobrados em vestibular. Então vamos aprender algumas coisas sobre esses tipos de sais minerais, certo? O primeiro que nós vamos falar, talvez é o mais conhecido sal mineral, que é o cálcio. Beleza? Então é o seguinte, o cálcio, para que ele é importante? Ele é muito importante em processos, né? Todo mundo sabe que o cálcio é muito importante na formação dos ossos, na formação dos dentes, beleza? Porque esses são órgãos, são estruturas corporais que contêm grande quantidade de cálcio. Mas pouca gente sabe que o cálcio ele é muito importante também na coagulação sanguínea, evitando hemorragias e na contração muscular. Ou seja, para que os músculos possam contrair, né, e o sangue possa realizar o processo de coagulação, é necessário o sal mineral cálcio, que não é só importante na construção dos ossos e dos dentes, é importante também nesses dois processos, na coagulação sanguínea e na contração muscular. A carência de cálcio pode determinar várias doenças. Quando a criança tem deficiência de cálcio na sua alimentação, ela pode ter uma doença chamada de raquitismo, que pode prejudicar a saúde da criança, né, que está diretamente relacionado à desnutrição, certo? Onde as crianças elas têm problemas aí em estruturas locomotoras como as pernas, como você pode verificar aqui. O raquitismo é uma doença que afeta principalmente crianças que têm deficiência de cálcio na sua alimentação, certo? Já em pessoas mais idosas, a falta de cálcio pode levar a uma doença muito conhecida como a osteoporose, que é uma doença, né, que os ossos ficam porosos, ficam frágeis, uma doença que leva muita dor e uma doença também que tem o seu caráter genético envolvido. Mas também a alimentação é muito importante para o tratamento dessa doença, que é a osteoporose. E onde que a gente pode encontrar cálcio na alimentação, professor? Nas verduras, né, verdes escuras, que são as verduras onde você encontra a maior quantidade de cálcio, nas carnes, na soja, no leite e nos derivados do leite, como a manteiga e o queijo, você encontra grande quantidade de cálcio, certo? Então, muito importante a ingestão desse tipo de sal mineral no organismo, beleza? Bem, os próximos sais minerais que eu vou falar é o sódio. O sódio ele está ligado à pressão arterial, certo? Todo mundo sabe que se você comer muito sal, ou seja, muito sódio, sua pressão vai aumentar, certo? Mas todo mundo precisa de uma quantidade de sódio no sangue para manter a pressão arterial, né? A pressão 12/8 que todo mundo conhece, beleza? O sódio ele é extremamente importante aí na regulação da pressão arterial, na chamada de osmorregulação, que é a quantidade de água que entra e sai das células, e também ele está ligado num processo envolvido nos neurônios e na contração muscular, que é chamada de bomba de sódio e potássio. O que é a bomba de sódio e potássio? É um processo de transporte de sódio e potássio pela membrana do neurônio que permite a passagem do impulso elétrico por essa célula tão importante. Então o sódio, além dele participar
da regulação da pressão arterial, ele está diretamente relacionado também à passagem de informação pelos neurônios através desse tipo de transporte ativo, conhecida como bomba de sódio e potássio. E como o próprio nome já fala, o potássio também é um sal mineral que está envolvido nesse processo, assim como o sódio, e extremamente importante na alimentação. Beleza? Outro tipo de sal mineral que pode cair muito no seu vestibular é o iodo. O iodo, ele é um sal mineral que ele controla uma das glândulas mais importantes do organismo, que é a tireoide, certo? A tireoide, ela produz alguns hormônios que controlam o metabolismo, certo? Então, a deficiência de iodo pode levar a uma má produção de hormônios pela tireoide, levando a doenças conhecidas como o bócio endêmico, que é uma doença que vai causar esse tipo de sintoma que você tem aqui, né, levando a uma doença chamada hipotireoidismo, que é quando a pessoa ela tem uma baixa produção dos hormônios da tireoide devido, né, um dos fatores pode ser a ausência de iodo na alimentação. Hoje em dia, essa doença praticamente não existe mais, porque é obrigatório hoje em dia que no sal de cozinha seja adicionado iodo para controle dessa doença, né, que é o hipotireoidismo, beleza? Mas o iodo naturalmente ele é encontrado nos peixes e em algumas frutas, né, que são alimentos muito saudáveis, como você sabe, beleza? Outro tipo de sal mineral que está cotidianamente nas questões de vestibular é o ferro, né? O ferro ele é importante de uma proteína muito importante no nosso organismo, conhecida como hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está localizada nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, né? E a função aí da hemoglobina é se ligar ao oxigênio e ao gás carbônico para que esses gases possam ser transportados. Então perceba aqui, ó, a molécula de hemoglobina e olha o sal mineral ferro lá no meio. Só para você ter uma ideia, é o ferro que dá cor vermelha ao seu sangue, certo? Então, extremamente importante para o transporte de oxigênio. A ausência de ferro na alimentação pode levar à anemia e à má formação aí dos glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio, que é de fundamental importância para a produção de energia. E onde que a gente pode encontrar ferro em grande quantidade, professor? No espinafre, nas plantas de cor verde escura, nas carnes em geral, no feijão, em alguns tipos de mariscos você encontra o sal mineral ferro em grande quantidade, que é muito importante na alimentação, beleza? Muito bem. Outros sais minerais muito importantes, um deles é o zinco, que participa aí em processos de cicatrização da pele, né? Algumas enzimas, ele participa da fabricação de insulina e da cicatrização da pele. Só lembrando que a insulina, né, é um tipo de hormônio que vai auxiliar na entrada da glicose para a célula, para que essa célula possa ser utilizada, para que essa glicose possa ser utilizada na produção de energia. Então o zinco é fundamental para a construção e a fabricação da insulina no nosso organismo. Esse sal mineral zinco, beleza? Muito bem. Bem, outro sal mineral extremamente importante é o flúor. Você sabe muito bem que o flúor ele está na pasta de dente, por exemplo, né? Que o flúor ele é uma substância antibactericida, uma substância que evita com que algumas bactérias sobrevivam. Então, por isso que ele é adicionado à água de torneira, para que quando você tome essa água de torneira, você não tenha doenças causadas por bactérias. Beleza? Mas o flúor ele é muito importante na formação do esmalte dos dentes, na formação dos ossos e na formação dos dentes, como você já deve saber. Beleza? Esse sal mineral flúor aí. Outro sal mineral que pode cair no seu vestibular é o magnésio. O magnésio ele é muito importante porque ele é componente, além dele, juntamente com o cálcio, auxiliar no processo de contração muscular, certo? O magnésio também ele é importante para uma outra proteína muito importante, que é a clorofila. A clorofila é de fundamental importância para que as plantas, algas e alguns tipos de bactérias possam fazer a fotossíntese. Então o magnésio, né, ele dá ele produz, ele auxilia, ele é um dos componentes aí da clorofila, que é essa molécula, essa proteína tão importante. Mas lembra que o magnésio também ele tem um papel fundamental na contração muscular. Beleza? Muito bem. Outro sal mineral que pode cair no seu vestibular é o fósforo, que tem como símbolo aqui, ó, o P, beleza? O fósforo ele é extremamente importante na produção de uma molécula de energia conhecida como ATP, adenosina trifosfatase.
fosfato, daí vem o fósforo na sua composição, beleza? Então, para que os organismos possam produzir energia, eles precisam de fósforo, certo? E o fósforo é um sal mineral muito importante na alimentação também, certo? Também auxilia no funcionamento das células nervosas, e o fósforo também você encontra ele na molécula de DNA, no grupo fosfato do DNA, como você pode ver aqui, ó, essa bolinha aqui nos nucleotídeos do DNA é o grupo fosfato. Então, para que o organismo possa construir a molécula de DNA, ele precisa desse sal mineral aí que é extremamente importante, beleza? Bem, outros sais minerais são extremamente importantes, como o cromo, fosfato, carbonato, cobalto, o cobre, molibdênio, selênio, um monte de outros, certo? Só que os mais cobrados em vestibular são esses daí que eu te falei, mas isso não te impede de dar uma lida, né, sobre isso. Então é importante que você escreva esses sais minerais, onde você pode encontrar, quais os principais problemas estão relacionados à deficiência de alguns principais sais minerais, tá bom? Então, espero que você tenha gostado da aula sobre os sais minerais que eu preparei para você. Tá bom? Meu amigo, professor Roque, professor de Biologia, para auxiliar você nos seus problemas dessa ciência tão interessante. Valeu, até mais, um grande abraço.